Eu não sei se você tá assistindo os debates aí pra presidente, mas surgiu aí um padre que não é padre de verdade, inclusive ele seria um padre da Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa, a representação dela aqui no Brasil, já disse que esse cara não é padre. Mas eu entendi mais ou menos qual é a ideia. Eles devem ter pensado em colocar um padre que não é padre, mas que fosse de uma igreja ortodoxa, porque eles devem ter pensado que ninguém sabe o que é a igreja ortodoxa e a maior parte das pessoas simplesmente não ia se preocupar em saber se ele realmente era padre dessa igreja. Porque se ele fosse padre da igreja católica, poderia ser facilmente desmentido, visto que a igreja católica é muito poderosa no Brasil. Mas o que é a igreja ortodoxa? Então eu resolvi fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre a igreja ortodoxa e como que ela surgiu, que é uma das histórias mais interessantes assim para você estudar. E a gente vai vir aqui para a Europa, um daqueles vídeos de história que eu gosto muito de fazer e que eu gostaria de colocar mais edições, mas não sei, quem sabe mais para frente eu faço as coisas mais elaboradas, né? Então vamos lá, Clã. Aqui a gente está na Europa. A Europa, ela passou por várias épocas e uma dessas épocas foi a do Império Romano. O Império Romano, ele ficava aqui na Itália, só que aqui do lado direito do Império Romano você tem a Grécia e vários povos gregos, né? Então, do lado direito você tem lá a Grécia Antiga, todo aquele conhecimento que vocês já devem ter estudado, filosofia e coisas do tipo, e do outro lado Roma. Roma era muito pequena naquela época, não tinha tanto poder, mas Roma começou a crescer militarmente, se desenvolver muito e englobar toda essa região aqui, ó. Roma dominou o Reino Unido, Espanha, Portugal, norte da África, tipo Palestina, Turquia, todos esses lugares aqui, ó, essa parte inteira ela era do Império Romano. Só que aí começou a ter problemas o Império Romano porque ele era muito grande. E aí pensa só, antigamente o que acontecia se você pegasse e tivesse aqui um povoado romano em Londres que fosse atacado por um povo bárbaro? Como você faria para mandar mensagem pro imperador em Roma falando, ó, galera, tá dando ruim lá em Londres, hein? Vamos, pelo amor de Deus, mandar reforço? Quantos dias você acha que demoraria para fazer essa viagem? Provavelmente demoraria semanas ou até meses, para você ter ideia. Então a informação era difícil, não tinha como você receber informação, por exemplo, direito. Imagina, a Itália tá aqui, Roma tá aqui, e o cara tá lá, sei lá, em Israel. E aí aconteceu algum problema em Israel e ele tem que mandar um barco que vai demorar semanas para chegar em Roma para falar pro imperador mandar as ordens de volta e, mano, já viu que ia dar merda isso aí, né? E foi justamente o que aconteceu. O Império Romano ficou muito grande, como não tinha tecnologia, não existia telefone, não existia WhatsApp, Zap nessa época, então os caras eles começaram a ruir por causa disso, né? E aí teve o imperador romano que ele teve uma ideia muito inteligente. Ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso império e dividir ele no meio. Aí a galera que fica do lado esquerdo vai ter vantagem e a galera que está do lado direito vai ter vantagem para controlar. Então a gente vai ter dois imperadores e cada um vai cuidar da sua zona de influência, mas os dois eles vão fazer parte do mesmo império, o Império Romano. E assim surgiu o Império Romano do Oeste e o Império Romano do Leste. E cara, bom, um desses impérios romanos ficava aqui em Roma, o outro ficava em Constantinopla, né? Ficava vamos resumir, um ficava na Itália, outro ficava na Grécia. E o tempo foi passando e esses impérios romanos eles começaram a se diferenciar muito um do outro, porque um era latino, né? Um era de italianos, etc, povos ali daquela região, enquanto o outro era de gregos. Um ele tinha o latim como a sua língua falada, o outro ele falava grego. Então o império do lado leste, ele que estava aqui do outro ladinho aqui, ó, dias de viagem você conseguia chegar no Império Romano da Grécia, né? Mas enfim. Aí os dois eles começaram a se diferenciar muito. Chegou um ponto, né, que Roma, ela, tipo, ela adotou o catolicismo, né? O catolicismo se tornou a religião principal ali do império. Tem várias discussões de por que isso aconteceu, mas a grande questão é que a mesma coisa aconteceu com a religião. Então, quando houve essa grande divisão
de Império Romano do Leste e do Oeste, aí você teria justamente, né, o catolicismo também sendo dividido em dois. E aí você tem o catolicismo que a gente tem aqui no Brasil e o catolicismo ortodoxo, que no caso é o catolicismo que era praticado no Império Ocidental, Oriental, aliás, né? O Império Oriental, ele acabou mudando de nome, né? Porque os historiadores deram esse nome para ele, de Bizantino. Por que que se tornou Império Bizantino? Porque o nome da cidade, né, que foi colocada, a capital, né, era Bizâncio. Então eles começaram a chamar, né? Um era o Império Romano, porque ele ficava em Roma, e o outro era o Império Bizantino, porque ele ficava em Bizâncio. Então foi basicamente esses os nomes aí que deram para esses impérios. Mas em suma, o povo dessas regiões, eles não se consideravam bizantinos, eles se consideravam romanos. Então, se você chegasse, por exemplo, em 1400 e pouquinho e perguntasse para alguém do Império Bizantino, você é bizantino? O cara ia falar, que é isso, mano? Eu sou... Na verdade, eu não sou bizantino, não. Eu sou romano, não sei do que você está falando, não. E aí, o que aconteceu? Bom, o pessoal que estava no Bizantino acabou tendo vantagem, porque aqui essa região era muito rica, vamos dizer assim. Então, o dinheiro dos caras estava nessa região, enquanto essa região aqui era só treta. Várias invasões bárbaras acontecendo o tempo todo, enquanto o Império do Ocidente sofria, apanhava o tempo todo e não tinha dinheiros, porque ele estava gastando seus dinheiros com as guerras que aconteciam o tempo inteiro, fora o fato das terras deles não serem tão, como posso dizer para vocês, lucrativas quanto a dos bizantinos. Então os bizantinos eles começaram a prosperar muito em relação ao povo de Roma. E aí aconteceu, né, que o Império Romano acabou ruindo. E muitas pessoas, né, a partir do momento da ruína do Império Romano, eles contam que quando isso acontece, aí entra na Era das Trevas, né? Que é quando começa a desaparecer um pouco a grande produção intelectual que acontecia naquela época clássica e coisa do tipo. Mas, bom, enfim, ainda tem muito desenvolvimento em outras regiões. E um dos exemplos de desenvolvimento é o que aconteceu no Império Bizantino, que durou muitos anos. Durou até 1400 e pouquinho, quase 1500. Então durou bastante tempo ainda. Foi 1000 anos ainda depois de cair o Império Romano do Ocidente. Bom, enfim, o Império Romano do Ocidente ele caiu e o Império Romano do Oriente conseguiu reconquistar o Império Romano, para você ter ideia. Então, o Império Romano acabou sendo invadido por todos os lugares ao mesmo tempo, não tinha o que fazer, aí os caras entregaram a bandeira lá, falaram, bandeira branca já era, acabou. E aí o Império Bizantino, que tinha muito poder na época, acabou invadindo Roma e tomando conta. Só que mesmo o Império Romano do Oriente acabou caindo também depois por conta de outras tretas mais. Mas vamos falar sobre a igreja. Então, o que aconteceu para a igreja ela ser dividida em duas? Basicamente é isso, cara. Você tem essa divisão dos dois povos, né? E você tem duas regiões que têm duas etnias diferentes. Uma etnia é a latina, né? Que nós somos descendentes dos latinos. Tanto que a gente mora na América Latina, né? Então as nossas línguas são descendentes dos latinos também. Enquanto o outro é grego. Então, você tem a etnia grega e a etnia latina, são duas coisas diferentes, são duas culturas diferentes, duas formas de pensar diferentes, tanto que a forma de interpretar a religião dos latinos era diferente da forma de interpretar a religião dos gregos. Então os gregos eles acabavam tendo rituais diferentes dos rituais que eram praticados em Roma. E a igreja católica ela ficava com muita raiva disso, tinha muitas brigas entre os dois por causa disso. E aí aconteceu que depois da queda do Império Romano, a França não existia, era um povo chamado os francos, e teve um grande governante da França que se chamava Carlos Magno, e esse cara, ele teve muitas guerras aqui que ele conseguiu ter grandes vitórias e conquistar grandes partes e coisas do tipo. O Carlos Magno, ele era um grande, vamos dizer assim, um grande rei, vai. O cara, ele dominava tudo, ele era um grande militar, então ele manjava muito de tudo, e ele é considerado até hoje como um dos principais governantes de todos os tempos. E esse cara, ele conseguiu unificar os povos francos e conseguiu dominar povos da Alemanha também, conseguiu dominar, não vou nem falar palavrão, mas ele falou a porra toda, vai, dá licença, para. E aí depois que ele dominou a porra toda, a Itália, que no caso tinha a igreja ainda, né? Porque por mais que o Império Romano tinha caído nessa época já, a igreja já existia nessa época e a igreja ainda continuava fazendo as suas coisas, por mais que não existisse mais o Império Romano, decretou que o Carlos Magno ele seria o próximo imperador romano. E que o Império dos Francos, que estava sendo construído ali, seria considerado, né, a continuação do Império Romano oficial.
Então, pensa só a galera do Império Romano Oriental, que não se considerava grego, que se considerava romano, ouvindo da galera do Império Romano Ocidental que foi caído já, pegar e nomear outra pessoa imperador romano e esse povo que não é romano, esse ser o novo Império Romano. Você já deve ter ouvido falar sobre o Império Sacro Romano. E se você jogou Age of Empires, você vai pegar e falar: por que o Império Sacro Romano fala alemão? Qual é o sentido disso? Agora você sabe, o Império Sacro Romano ele era basicamente germânico e ele surgiu justamente porque decretaram, né, que o Carlos Magno, que foi o criador do Império Sacro Romano, decretaram ele como imperador romano. Então, o Império Sacro Romano seria o novo Império Romano, a continuação do Império Antigo. Só que, bom, era bem diferente, era outra coisa completamente diferente. Então, você teve uma época que teve três impérios romanos. O Império Romano Oriental, que no caso era o original, né, de certa forma, o Império Ocidental que caiu e o Império Sacro-Romano, que no caso era o futuro, né, a nova geração. E os caras lá da Grécia, eles ficaram putos com isso, porque eles falaram: meu irmão, lembrando que os gregos foram quem surgiu com essa ideia de bárbaro, de povo que não fala direito aí, de tratar eles como, sei lá, descivilizados, assim. Aí do nada vem um papo e fala que os descivilizados agora são os novos romanos, sabe? Imagina só como os caras não devem ter ficado putos nessa época, né? Mas a cisão que aconteceu entre as duas igrejas aconteceu muito tempo depois por conta de uma briga que aconteceu com os papas lá, né? Porque os dois tinham papas, tanto a igreja romana quanto a igreja bizantina. E aí aconteceu que um papa bizantino, ele queria, que no caso se chama patriarca, ele queria ter poder. Ele queria pegar e controlar toda aquela região, controlar todo aquele império em questão religiosa e tal, e aí acabou rolando essa cisão de fato, né? Então o império foi cortado no meio já, né, pela divisão política, e agora a igreja também foi cortada no meio, sendo que daqui para cá, para direita, ó, tipo cortando a Europa no meio, você teria os países que são ortodoxos, né, que são descendentes dessa época, né, do Império Bizantino, e do lado esquerdo seriam os países que são católicos, que inclusive, né, influencia muito a América, visto que a gente foi descoberto por países católicos, Portugal, Espanha, descobriram boa parte da América. Então, a gente tem muito desse catolicismo aqui. E aí, por isso que o catolicismo ortodoxo ele é tão não difundido ou desconhecido. Por exemplo, uma das coisas do catolicismo ortodoxo é que na Grécia, né, era visto como uma coisa ruim você cortar a barba. Por isso que você vê os caras lá, os patriarcas, os caras têm uma barba gigantesca. Por causa disso especificamente. Mas é só uma questão estética, né? Não é uma questão de você vai pro inferno se você cortar a barba, entendeu? Quando o pessoal de Roma costumava fazer a barba, coisa do tipo. E isso meio que você vê o Papa. Você nunca viu um Papa barbudo, por exemplo. Mas o patriarca ele sempre é barbudo e tal. E a mesma coisa, o patriarca ele é barbudo, mas ele é como se fosse o Papa da Igreja Ortodoxa, que é praticamente a mesma coisa que a Igreja católica. A única diferença é questões culturais, étnicas da época mesmo. Como eu disse para vocês, a Grécia é uma etnia e os latinos são outra etnia. A forma de se interpretar a religião da Grécia é diferente da forma de se interpretar a religião em Roma. Então, a gente acabou descendendo dos romanos, então a gente tende a interpretar a religião dessa maneira. Se você for ver a forma que os dogmas acontecem ou a forma que rolam os rituais da Igreja Ortodoxa são bem diferentes. Mas, em suma, é as mesmas coisas, né, basicamente. E aí, por isso que eu comentei, né, no começo do vídeo, que eles surgiram com um padre aleatório aí que ninguém vai se perguntar sobre, porque ele é simplesmente um padre. Aí você vai pensar: não, ele é um padre, mas ele é católico? É um padre católico, mas ele é católico ortodoxo, porque se você for ver ele ser padre da igreja católica, os caras vão desmentir facilmente. Mas você conhece alguém que siga a igreja ortodoxa no Brasil? Provavelmente são pouquíssimas pessoas que não têm tanta voz. Eu imagino que a ideia deles, né, era pegar esse padre fabricado, colocar lá no debate e simplesmente colocar isso como uma certa autoridade religiosa para falar sobre, né? Inclusive, uma das coisas interessantes que acontece, né, que hoje a gente vê o pentecostalismo falando bastante sobre isso, que é destruir os ídolos, né? Naquela época, os cristãos católicos ortodoxos eles destruíam os ídolos da igreja romana porque eles não gostavam. Então você vê que isso é uma coisa antiga pra caramba, né? Mas isso aí já entra na reforma protestantista que aconteceu muito tempo depois. Tipo, basicamente alguém falou: não, isso tá tudo errado, cara, vamos refazer. E aí surge assim o protestantismo, né? Se eu não. Era o Santo Agostinho? Acho que era o Santo Agostinho que foi, não sei, Agostinho? Acho que era, foi. Eu não lembro exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho que estudar. Mas faz pouco tempo que eu tava estudando muito sobre a história de Roma, inclusive eu fiquei viciado nisso aí, meu TDAH trollou, aí eu comecei a ficar, tipo, com super foco nisso, comecei a estudar pra caramba, e
finalmente tive uma oportunidade para falar sobre isso, né? Então tá aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Espero que você tenha curtido. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.